Oi, gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Eu queria pedir desculpa primeiro, por ter demorado para mandar as últimas aulas, né? Por eu ter ficado um pouco ausente aí esses tempos. Eu tive alguns problemas pessoais, mas já resolvi, já tá tudo certo. Então, começando a nossa aula mesmo, a gente está vendo agora, só retomando um pouco, né, do que a gente viu nas outras aulas, a gente está vendo aqui a época do Brasil colonial, então entre os séculos XVI e começo do século XIX, né, que o período em que o Brasil foi colônia de Portugal. Então, nas primeiras aulas a gente viu um pouco como que foi esse processo, né, dos portugueses chegando aqui e da colonização em si, enfim. E aí agora a gente vai ver um pouco da economia do Brasil nesse período colonial. Aí a gente tem a principal, nos séculos XVI e XVII, né? A gente tem como principal economia a açucareira dessa época. E para isso a gente precisa entender um pouco algumas coisas, né? Foi o famoso ciclo do açúcar, né? Que a gente, que todo mundo fala e que todo mundo sabe, né? Então, a gente sabe aqui que no século XVI, as principais áreas de povoamento são nessa região do litoral, né? Toda essa região aqui, ó, o meridiano de Tordesilhas, né? Daquele tratado de Tordesilhas que eu mencionei na aula anterior. E então essa parte aqui toda é o território de Portugal. Então, mas tipo, Portugal é dono disso tudo, mas o que é mesmo só povoado, que tem gente mesmo, né, que é essa região do litoral. Então, é a região mais de urbanização mesmo, colonização. Tanto que Salvador foi capital até 1763, né? E, e aí, em 1532, o Martim Afonso de Souza fez uma expedição para cá e ele trouxe nessa expedição um perito em manufatura de açúcar. E aí foi aí que começou essa economia do açúcar, né? Esse ciclo do açúcar. Começou aqui no Brasil e foi muito importante, né? Que a gente teve muito predomínio dele no Brasil e era o que mais movia a economia do território, né? Aí aqui esse mapa aqui a gente consegue ver, eu não sei se tá dando para ler muito bem, mas aqui na legenda tem em verde aqui, ó, é a área de pau-brasil. Esses rosinhas aqui são de cana-de-açúcar, né? Tinha o cultivo da cana-de-açúcar, e essa região aqui é da pecuária, né? Então, essa economia do Brasil no século XVI. Aí, depois, mais pra frente, eu vou mostrar um outro mapa, acho que na aula que vem, na verdade, da economia do século XVII, que ela muda bastante, assim, a gente vai ver um pouco melhor isso mais pra frente. Mas agora, a economia açucareira era o que estava em alta no Brasil, né? Então, virou aí o núcleo central de ativação socioeconômica do Nordeste da colônia. Mas por que o açúcar, né? Então, o açúcar lá na Europa, ele foi no século XV, ele foi uma especiaria usada como remédio e condimento exótico. No século XVI, ela passou a ser consumida pela aristocracia também, pela aristocracia europeia, e depois de um tempo passou a ser consumido pela massa mesmo, pelo restante da população, né? E além disso também, Portugal já teve uma experiência do cultivo da cana-de-açúcar, né, dessa produção do açúcar na África, como eu falei, acho que na primeira aula, se não me engano, né, ou na aula anterior.
mas Portugal então já tinha um pouco dessa experiência, né? Então foi um pouco mais fácil de trazer aqui para o Brasil. E por que no Nordeste? Bom, os principais centros foram Pernambuco e Bahia. Ai, tá me dando vontade de espirrar. E por que foi nessa região? Como a gente viu nos slides anteriores, a região mais povoada mesmo era o litoral, mas era tanto o Nordeste quanto o litoral mais para o sul, né, do Sudeste, Sul mesmo. Mas era os centros do açúcar eram principalmente no Nordeste por conta da localização geográfica, da qualidade do solo, do regime de chuvas. Essas condições geográficas eram muito favoráveis para a plantação de cana-de-açúcar, e além de que ali no Nordeste está um pouco mais próximo, né, da Europa, então está mais próximo dos centros de exportação, que eram e facilitava o escoamento, né? E aí era mais fácil de mandar para os centros importadores, que é Amsterdã, Londres, Hamburgo e Gênova. E que eles tinham um poder de fixação de preços, né? Porque o que a gente entende, não. As colônias, elas serviam exclusivamente para a metrópole, né? Esse era o intuito das colônias, para criar uma autonomia da metrópole. Mas com Portugal e Brasil não foi o caso. Portugal dependia muito de outros países, como a Holanda e a Inglaterra, principalmente, que eram os centros comerciais, né, principais. Então, eles acabavam ficando muito dependentes desses países por conta disso. Então, acabava que muitos dos produtos daqui, do açúcar, eram muito importados para lá, né, por conta dessa dependência que Portugal tinha com esses países, né. E aí, vamos entender um pouco os engenhos do açúcar, né, o que era isso? Eram os lugares onde se fazia toda a produção do açúcar, desde a plantação até o processamento, e era nos engenhos que ficava a casa grande, era nos engenhos que ficavam os escravos, o gado, a pastagem, o transporte, tudo. Tudo se fazia lá. E então eu ficava concentrada as coisas lá, e então tinha meio que uma sociedade, assim, né, nos engenhos de açúcar. Tinha os senhores de engenho, que eles construíram mais ou menos uma aristocracia de riqueza e poder, assim. Então, eles não necessariamente eram nobres, mas alguns eram de origem nobre, sim. Muitos eram imigrantes, imigrantes com posses, né, comerciantes, mas, além disso, eles tiveram reconhecimento do rei, e muitos concederam um título de nobreza. Não significava que eles eram nobres, porque não era os senhores de engenho, eles não eram não era hereditário, né? Então não passava de pai para filho necessariamente, né? Acontecia muito, mas não necessariamente, assim, o título de nobreza não era hereditário. Então, mas eles conquistaram, né? Eles construíram essa aristocracia de poder nos engenhos, e aqui no Brasil bastante. E tem a sociedade dos engenhos, né, que é construída dessa forma. Tem os senhores de engenho, que são ali no topo da pirâmide. Aí trabalhadores livres, dentre eles, acho que os principais são os plantadores de cana e produtores independentes. Esses são homens brancos que não tinham um poder aquisitivo o suficiente para serem senhores de engenho. Então eles acabavam
tendo esses cargos dentro de engenhos, servindo a outros senhores, né? Porque eles não tinham poder econômico para ter o próprio engenho. Aí, depois tinham artesãos e mestres de açúcar. Esses mestres de açúcar era quem fazia o melaço, né? Para depois transformar em açúcar ou então em cachaça, né? Que era muito, muito fabricado também. E aí, alguns outros trabalhadores que tinham outros cargos que não eram muito. Essa ordem é a ordem de poder e importância que os trabalhadores livres tinham dentro dos engenhos, né? E dentro desses outros trabalhadores tinham alguns escravos alforriados, né? Alguns conseguiram sua liberdade e continuaram trabalhando nos engenhos para os senhores, muito porque eles ganhavam alforria, mas eles não conseguiam fazer mais nada, porque eles simplesmente viraram livres, eles não tinham para onde ir, muitas vezes não tinham para onde ir, não tinham dinheiro, não tinham o que fazer, e aí eles acabavam continuando lá e trabalhando de forma assalariada agora para os seus senhores, né? E os escravos, né, por último, e a gente teve durante esse ciclo do açúcar, a gente teve a passagem da escravidão indígena para a escravidão africana. Até que em 1638 a gente teve uma totalidade da força de trabalho de escravos africanos, né? Porque no começo mesmo, lá no começo do século XVI, muitos a grande maioria, não eram escravos africanos, eram escravos indígenas. E aí, com o tempo, isso foi mudando e foi passando a ser foi se utilizando a força de trabalho de escravos africanos, né? Muito por conta também de Portugal, né? Porque eles acabavam lucrando muito com isso, né? Com a escravidão africana, né? Eles tinham algumas colônias lá na África e acabavam trazendo esses escravos de lá, porque até os senhores de escravos também, né, era muito lucrativo, então eles acabou transformando isso, né, passaram de escravizar os indígenas para escravizar os africanos, de trazer eles para cá. E aí aqui a gente tem as fases do comércio açucareiro. Então, de 1570 a 1620 foi a expansão do comércio açucareiro, né? Teve um crescimento muito grande da demanda do açúcar na Europa. E, além disso, não tinha nenhuma concorrência de açúcar. Então, basicamente, o Brasil era o único que produzia açúcar, assim, em grande quantidade, né? Então, acabou que foi muito, muito bom isso para a economia do açúcar aqui, né, no Brasil naquela época. Mas aí tiveram as invasões holandesas, né, que aí começou o declínio da economia do açúcar. Essas invasões holandesas eu vou explicar um pouco melhor na próxima aula, mais detalhadamente, assim, mas os holandeses, basicamente, assim, os holandeses ocuparam Salvador e Pernambuco, e aí começou a decair a economia do açúcar, e além disso, porque teve muitas guerras e muitas coisas assim, né? Em 1630 também começou uma concorrência do açúcar com as Antilhas, e não só do açúcar, mas também do comércio negreiro da costa africana. Então, começou essa concorrência com a Inglaterra, França e Holanda, né, que estavam produzindo também. Mas apesar disso, apesar desse declínio, né, do açúcar, ele não deixou de ser importante para a economia do Brasil. Ele foi, por muito tempo, ele foi ocupou o primeiro lugar das exportações, né, no Brasil colonial. Então,
Mesmo assim, mesmo com esse declínio, ele continuou muito, muito importante, assim. E aí a gente teve algumas outras atividades também que, assim, não chegam nem perto do que foi a economia açucareira, mas teve sua importância também, que foi o fumo e a pecuária. A pecuária eu mostrei lá no primeiro mapa, né? Tem um pedacinho lá. E o fumo foi a segunda maior atividade de exportação, depois do açúcar, que foi principalmente no Recôncavo Baiano, e a pecuária, que começou próximo dos engenhos, porque era muito usado, né, nos engenhos. Era importante, assim, para eles lá. E aí, a partir disso, ela foi indo para o interior e foi muito responsável por esse desbravamento do Grande Sertão, né? Pela exploração do Grande Sertão do Brasil. Então, é isso para a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar algumas questões, né, sobre isso no Classroom. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar. A próxima aula a gente vai ver a mineração, que também foi um período entre no final ali do ciclo do açúcar até até o final da colonização do Brasil, né? Foi muito importante, aconteceram muitas coisas, e aí a gente vai ver um pouco mais disso na próxima aula também. Tá bom? Então, até mais.